Oi, gente! Hoje então é o episódio 13 do Diário de um Músico e eu vou falar de alguns cuidados que a gente tem que ter com os instrumentos de sopro, a cargo de curiosidade para quem não toca, e para quem toca fica aí algumas dicas para tu ter cuidado com o teu instrumento. Então, eu tô aqui com o meu clarinete, o Sirius, e tô também aqui com a flauta contralto, a flauta doce contralto. Ela é maior do que aquela flauta doce pequenininha. A pequenininha é a soprano, porque ela tem um som mais agudinho. Essa é flauta doce também, mas ela é a contralto porque ela é maior. Eu tava com ela montadinha aqui perto, resolvi pegar ela na frente, acho que é mais fácil também de mostrar no vídeo porque é maior. Então, cuidado que tu tem que ter com todos os instrumentos de sopro. Tem que escovar os dentes para poder tocar. Porque senão, o que acontece? Na flauta, vai juntando sujeira aqui dentro dessa partezinha. Às vezes pode vir sujeira para dentro da flauta mesmo. E daí pode acontecer umas coisas bem nojentas. Porque às vezes a gente não tá com a boca suja, necessariamente sim de ter pedaços de comida e coisa na boca. Mas aquelas mini partículas que ficam ali porque tu não escovou os dentes, elas vão se acumulando junto com o ar. Porque a saliva não entra aqui dentro, né? Senão não dá som. Mas o ar se condensa e isso faz com que vá junto aquelas partículas e isso vai juntando sujeira dentro do instrumento. No clarinete ainda temos um problema, que é isso aqui. Nós temos a palheta. A palheta ela é feita de madeira, de bambu. Então ela tem uns poros bem pequenininhos ali onde pode juntar sujeira. Isso faz com que a palheta mofe. Então se tu toca instrumento de sopro, eu recomendo que tu sempre tenha a tua escova de dente junto contigo. Muitas vezes eu tenho ensaio, assim, eu tinha, né, ensaios, e a gente tinha lanche no meio do ensaio, lá de uma orquestra, por exemplo, que era uma orquestra voluntária. A gente tinha lanche toda noite quando a gente ia ensaiar. Eu sempre levava minha escova de dente, a gente tocava um período de tempo, fazia o lanche, escovava os dentes, aí eu tocava novamente. Porque eu tenho um cuidado muito grande com as palhetas, porque senão estraga e é um gasto a mais que tu vai ter, tu vai viver estragando palheta, né? Saxofone também utiliza palheta. Então, outra coisa bem importante com os instrumentos de sopro é tu secar eles para guardar. Não pode guardar eles molhado, porque senão ele também vai juntando essa umidade, pode mofar o estojo do instrumento. No caso do clarinete, que é feito de madeira, também pode ir estragando a madeira. Então, é sempre importante tu secar. Os instrumentos geralmente têm um paninho específico, né, para secar, que esse aqui é do clarinete. Ele tem um pezinho, né? Pra flauta eu uso um outro, às vezes a flauta eu deixo ela aberta assim, sem guardar no estojo, aí ela vai secando porque ela é de resina, né? Nesse caso não é um problema tão grande assim quanto o clarinete que é madeira e que tem as sapatilhas, que são essas coisinhas aqui, que podem molhar também e ir estragando, né? A flauta de resina não é um problema tão grande, a flauta de madeira já tem que ter um pouco mais de cuidado também. Outra parte que a gente tem que manter sempre limpinha é a boquilha. No caso da flauta, tu pode deixar ela de molho, de alguma forma. A flauta, ela desmonta. Todas as flautas desmontam, tá? A soprano, eu não recomendo que tu desmonte tão frequentemente, porque ela é pequenininha, né? É fácil de guardar, mas a contralto para caber no estojo tem que desmontar. Aí a gente geralmente passa um glaze aqui, que é tipo um hidratante, pra não estragar, porque senão tu fica abrindo e fechando, vai gastando, né? Tu pode desmontar, pode deixar de molho em água com sabão para poder limpar, no caso da flauta. No caso do clarinete, cada parte a gente limpa de uma forma, mas a boquilha aqui, né, quando tu tira aqui a palheta, tu pode limpar em água corrente, passar uma escovinha bem macia, né, porque às vezes acaba juntando umas sujeirinhas aqui nos cantinhos, que aqui tem uma borrachinha, né, para proteger do dente. Então é bem importante a gente estar sempre com o instrumento limpo e na hora de guardar, secar bem ele. O clarinete eu tenho um cuidado maior ainda por causa também das cortiças, que são essas partezinhas aqui. A flauta não tem isso. No caso do clarinete a gente tem. Tu não pode deixar ela molhar, né? E tu tem que sempre hidratar elas com isso aqui, que é tipo um glaze, que é um bastãozinho, tipo uma manteiga de cacau, só que específica para cortiça, né? Então a gente hidrata ela porque senão ela pode ressecar, ela pode quebrar, ela pode descolar. Já aconteceu várias vezes comigo e a manutenção é bem chata de fazer. Então eu sempre cuido bastante. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado no caso do clarinete, especificamente com as palhetas, para elas não mofarem também. A gente também tem que dar uma secadinha nelas para guardar, né?
E uma dica aí para alguém que toca um instrumento de palheta, é a primeira vez que tu vai tirar ela da caixinha e tu vai hidratá-la pela primeira vez, hidratar com água, deixar num copo com água. Porque quando a gente vai tocar, a gente geralmente coloca ela na boca e trata com a saliva mesmo, porque vai ficar na nossa boca, não é nojento, né? Tem gente que diz, eca, não, mas vai ficar na nossa boca mesmo, né? Mas a primeira vez que tu tira ela, coloca num copo com água e deixa ali alguns minutinhos para ela hidratar a primeira vez com água. Isso faz com que ela mofe mais dificilmente. Pelo menos para mim funciona bastante, tá? Então, essas são algumas dicas e curiosidades sobre instrumentos de sopro, das madeiras principalmente, né? Talvez metais aí funcionem um pouquinho diferente. E eu gostaria de falar um pouco da minha rotina. Então, essas últimas semanas estão sendo bem cheias, bem conturbadas. Tá difícil de manter a rotina que eu tinha me proposto, porque como eu tô trabalhando em escolas, a gente tá tendo fechamento de trimestre, então eu tenho que preencher os cadernos de chamada, eu tenho que ver quem entregou as atividades do remoto, então tá tendo bastante coisa desse fechamento de trimestre, que eu tava tendo que fazer os diários de classe, tudo, né? E como eu fiz a transição de um outro professor e depois eu tive que me reunir com ele para ver o que ele tinha recebido de atividades, enfim. Foi bem demorado para fazer. Outra coisa que também tá bem complicado, assim, de tempo, que eu preciso fazer mais coisas, é que cada semana eu não dou uma aula apenas. Eu tenho que planejar uma aula presencial e uma aula remota, porque os alunos estão vindo só metade da turma e tem alunos que estão 100% remoto. Então, para eles, eu tenho que mandar toda semana uma atividade diferente. Então, é bastante coisa até eu me organizar e entrar no ritmo e entender como funcionam as escolas com os seus prazos, os seus horários e tal. Então, eu acredito que mês que vem vai ser um pouco mais tranquilo. Mas essa semana essas últimas semanas, né? Tava bem puxadinho assim. Então, eu tenho também estudado clarinete. Semana que vem, provavelmente, eu vou retomar os ensaios com o pianista. Talvez eu já possa contar no próximo Diário de um Músico. E se tu tem alguma sugestão de conteúdo que tu queira mandar pro Diário de um Músico, tu pode colocar nos comentários, tu pode mandar via direct nas mensagens, né? E na semana que vem eu vou avaliar aí, então, o que eu tô recebendo ali nos meus stories do Instagram, as respostas de vocês sobre os conteúdos, para poder fazer mais de acordo com o que vocês gostam. Inclusive, se tu tiver alguma dica e não viu lá os meus stories, pode me mandar via direct ou colocar aqui nos comentários sobre músicas que tu gostaria de ouvir, sobre conteúdos que tu gostaria de ver aqui no Diário de um Músico. E se tu tá no YouTube, curte, te inscreve para saber mais sobre o universo da música. Se tu tá no Instagram, curte, compartilha, pode salvar para ver mais tarde. Se tu tá no Face, também curte, compartilha, pode comentar aí. Eu fico muito feliz com o retorno que eu tenho do meu público. Então, nos vemos na próxima semana. Um beijão!